Semana passada, no final da mensagem, para quem veio, viu e ouviu um pouquinho do que eu pretendo falar ao longo dessas semanas aí que se seguem. Falando sobre algumas artimanhas, algumas estratégias, algumas ciladas que o diabo usa para prender a nossa atenção. Muitas vezes dando para nós um certo quê de verdade, quê de similaridade, mas é só engodo, é só mentira, não é? E para que a gente consiga perceber essas estratégias, essas artimanhas do diabo, a gente precisa estar pautado na Bíblia. Amém ou não amém por isso? E como a gente tem aprendido aqui, em muitos momentos da nossa vida, a gente fica preso nas nossas orações sem saber o que orar, né? E a gente precisa aprender a orar a Bíblia. Amém? E hoje a gente vai estudar duas características que a gente pode desenvolver, óbvio, que a gente tenta passar para a igreja, para os irmãos, né? São aspectos, características que a gente visualiza ao longo de uma história, ao longo de uma vida, né? Vivencial, evidentemente, prática, inclusive, para que você e eu possamos perceber onde Satanás nos ataca. Mas vamos ler o texto e aí a gente continua falando. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, amém? A partir do verso de número 5, versículo de número 5. Você encontrou? Diga graças a Deus. Amém. O apóstolo vai dizendo assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Pode tomar teu assento em nome de Jesus? Hoje, especificamente, eu quero tratar do verso número 8. Você tem a nossa Bíblia aberta aí? Verso número 8. Paulo está dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Amém. Como é que a gente percebe, ou como nós percebemos, que o diabo ele está ao nosso derredor e tenta nos influenciar de maneira que a gente não perceba, porque a influência dele é tão sutil que a gente vai se deixando levar, nós nos tornamos suscetíveis e a gente acaba sendo enredado pelas redes, pelas artimanhas do diabo. Você hoje já ligou a sua televisão, assistiu um pouco de televisão, sim ou não? Certamente assistiu. Normalmente os programas que passam durante a semana, salvo alguns programas ditos evangélicos, né? Grande parte dos programas, eles estão sempre com aquela inclinação de misticismo, de sobrenatural, de revelar o futuro, revelar o passado, revelar o presente. Tem sempre um quê de mistério, um quê daquilo que Deus, supostamente, que está escrito no destino para que aconteça na nossa vida. Se você assistiu algum
praticamente todas as emissoras de televisão abertas, né? Tem sempre alguém que diz que viu aquilo outro. Não tem. Eu vou chegar onde eu quero, vou dizer logo onde eu quero chegar. Normalmente nesses programas, ou em alguns outros lugares, dependendo daquilo que você curte na tua rede social, tem um negócio chamado horóscopo. Tem uma ideia? Tem lá. Esse horóscopo, né? Não se engane, gente. Tem muito crente que vai lá ver o horóscopo. Hoje em dia, eu acredito aqui que ninguém compra jornal. Compra jornal? Diariamente compra? Não compra. Né? A gente hoje acessa as informações ali pela plataforma digital do celular, não é isso? E a gente vai vendo as coisas ali. Normalmente, tem alguma coisa assim para chamar a sua atenção. Signo do dia. Ou signo do horário. Tem muita gente curiosa que vai lá ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que vai falar sobre o meu signo. Tem crente que faz isso. Que vai lá procurar. E aí começa a ler. Teimoso, cabeça dura, avarento, vaidoso, inteligente. Começa a ver um monte de características. Características muitas vezes que são antagônicas entre si, que provocam que eles não, isso aqui eu não sou, mas isso aqui eu sou. Isso aqui eu não sou, mas isso aqui. Casa certinho, passa aqui. Já viu alguém falando isso? Diz para mim que você nunca fez, né? Mas certamente você já viu alguém fazendo. Você não vai fazer isso. Né? Mas você já viu alguém fazendo isso. Né? E normalmente, a pessoa que está vendo isso, ela vira para você e fala assim: fulano, qual é o teu signo? Não é mentira. Só acontece comigo. Vira para você: qual é o teu signo? Não, besteira, não acredito nisso não. Não, cara, você é bom, cara. Fala aí, qual é o teu signo? Qual é o teu signo? Não acredito. Sou crente. Sou cristão. Não acredito assim, não pode ser. Se tu não acredita, não tem problema nenhum. Você fala: então fala, qual é o seu crente? Eu sou signo, né? Aí você... Capricórnio. Aí, Capricórnio. E o que está dizendo aqui do seu signo hoje? Você vai ter uma grande surpresa. Uma grande oportunidade vai aparecer na sua vida. Seja educado. Irmão, em nome de Jesus, né? Para com esse negócio. Na nossa igreja de origem tinha um rapaz que trabalhava num jornal que tinha uma grande circulação. Ainda tem nos dias de hoje, eu não preciso dizer o nome. Mas ele dizia assim, que ele lidava com os editores, né, desses jornais. Eles falavam assim: cara, não tem nenhum médium, não tem ninguém que fica lá. Não, eles faziam o que a gente chama hoje de Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, né? Eles faziam copia e cola de um para o outro, copiavam uma parte, juntava com a outra, ia fazendo uma miscelânea de coisas, de características ali, e que todo mundo lê. Todo mundo lê. E normalmente aquelas características sempre batem com a gente. E aí a gente fala assim: caramba, pô, esse negócio de signo, hein? Caramba, Eu trabalhei com uma moça que ela era zoroastra e ela fazia mapa astral. Na época, diga, ainda fala coisa louca, tá vendo? E aí, ela virou para mim e falou assim: Timóteo, vem aqui na minha sala que eu vou fazer o teu mapa astral. Ele está repreendido. Esse negócio não. Aí uma menina que trabalhava comigo, supostamente crente, virou para mim e falou assim: Timóteo, eu fiz, bateu certinho. Falei: Jesus amado, que troço do inferno. Porque muitas vezes nós buscamos explicações para aquilo que nós somos, daquilo que nós somos. Eu não sei porque eu sou tão teimoso assim, gente. Não é possível, eu sou teimoso demais. Tem gente que é assim, mas tem que ter alguma explicação. O cara vai longe daquilo que é místico, daquilo que supostamente é sobrenatural, para encontrar explicações daquilo que ele é.
Não há ninguém no planeta Terra que seja tão firme em si mesmo, ou supostamente firme naquilo que não possa ser mudado. Então Satanás, o que ele faz? Não, você é desse jeito aqui, Você é bom com as pessoas, você é carinhoso, você é afetuoso, você é assim, você é assado. E aí você começa a se enredar pela fala do diabo. Você não, realmente eu sou assim, é meu signo, cara. Aí daqui a pouco na roda de crentes, está todo falando, e aí, Varel, mano, que terra, qual é teu signo, crente? Ele está falando um negócio desse. E está olhando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estamos atraindo para nosso convívio artimanhas do diabo. Estamos atraindo para a nossa seara, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e muitas vezes perdemos, porque a gente fica preso a essas mentiras do diabo. Quando a Bíblia fala que o diabo, ele é o nosso adversário que está no nosso derredor, derredor não é ao redor, derredor é um acampamento externo na nossa vida, porque ele está buscando o quê? A oportunidade de pegar a gente. Ele está assim, buscando a oportunidade. Se a gente der uma oportunidade, e muitas vezes a gente se enganará por isso, porque não se engane, tem crentes até que baixa aplicativo de horóscopo para olhar todo dia. A Bíblia não lê, não tem nem instalado no celular, mas abre lá todo dia para ver qual é o que vai falar do signo dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Os desígnios de Deus que o Senhor libera para as nossas vidas não está na cartomante, não está no curso, não está no tarô, não está em lugar nenhum. Está escrito pelo Deus Todo-Poderoso, e só Ele conhece, só o Senhor conhece. O amanhã, o futuro, só a Deus pertence. Basta-nos hoje viver o dia. Como? Adorando e agradecendo o nome dele. Por isso que ele começa dizendo: meus irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque senão a gente acaba sendo enredado por Satanás. E são coisas sutis demais. Meu irmão, olha, levei para minha casa, falaram, não acreditava não, sabe? Mas eu passei na lojinha, comprei uma caixinha de incenso de canela. Estava uma perturbação na minha casa e tal. Acendi aquilo ali, rapaz, num lugarzinho, deixei queimando. Olha, que paz, também um fedor desgraçado. Saiu todo mundo de dentro de casa para não sentir aquela droga, foi todo mundo embora. Aí a casa fica em silêncio. É lógico, vai ficar em silêncio. Mas a gente olha, funcionou, Não funcionou mesmo, funcionou. Então, não vou comprar não, sou crente. A minha estudo com essas coisas não, terra, não sou desse negócio não. Aí está andando na rua, né? Aí passa em frente àquela lojinha, você sabe que lojinha que é, né? Você não precisa não, né? Sabe que lojinha que é, né? Aí você passa em frente à lojinha, sente aquele incenso de citronela, nosso fedido do inferno, só Jesus. Aí tu passa lá, e é incenso. Olha que paz, também uma loja fedida, quase não entra ninguém. Tu vai olhar a loja grande, tem ninguém lá dentro, porque fede aquele troço. Aí passa. Moço, me dá uma caixinha de incenso. Em nome de Jesus, né? Para com isso. Ficar se enredando por essas coisas, não vale nem a pena. A revelação de Deus está disposta para a gente aqui, 24 horas por dia. É só a gente pegar e ler. A gente não precisa de horóscopo, não precisa de incenso, não precisa de fazer trabalho, botar um nome no vidro de mel, botar um nome de graça. Está repreendido em nome de Jesus, amém ou não amém, povo de Deus? Aí você está falando assim, pastor, mas a gente é crente, a gente não faz isso mesmo. Não, deixa eu te contar um negócio. Você é crente, mas você é ser humano também. E muitas vezes o nosso senso de curiosidade é maior do que o nosso senso com Deus. Então fica ligado nisso, em nome de Jesus, diga glória a Deus. O segundo que eu vou tratar com vocês hoje é um muito conhecido também, que tem a ver com essa ramificação do horóscopo, né? São os famosos videntes. Famosos videntes. Aquelas pessoas que se dizem capazes de prever passado, presente e futuro. As pessoas viram, não, eu vejo isso, isso aqui. Em algum
alguma semelhança? Deus me revela passado, presente, futuro, CPF, RG, tem alguma semelhança? Deus não é misturado dessa maneira. E o problema é que a gente está sempre procurando um negócio desse. Vou contar uma experiência pessoal. Tem um vizinho, ainda é vivo, que ele virou para mim. Eu perdi a minha madrinha, a irmã da minha mãe, minha tia, minha madrinha. Eu estava com meus 12, 13 anos de idade, mais ou menos. E foi uma perda muito grande para mim, porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha madrinha. Duas mulheres de alto valor significativo para a minha vida. E nos meus 12, 13 anos, minha madrinha faleceu. Quando ela faleceu, me gerou uma tristeza muito grande. E esse moço, esse vizinho, né, ele envolvido lá com os segmentos religiosos dele, então, um belo dia, depois de um tempo do falecimento da minha madrinha, ele virou para mim e falou assim: olha, mandaram tomar conta da sua vida. Eu falei: ih, rapaz, que negócio é esse? Eu não ouvi. Mandaram tomar conta da sua vida. Falaram para eu te proteger, para eu olhar por você, porque estão olhando por você. Sabia disso? Estão olhando por você. Eu desconheci, total desconhecimento, não sabia de muita coisa. Falei: ah, é mesmo? Fui comentar com a minha mãe. Minha mãe, mulher de Deus, mulher de oração, sábia. Quando eu falei para ela, está repreendido em nome de Jesus. O único que rege na tua vida, o único que toma conta da tua vida, se chama Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Repreende da próxima vez que você ouvir um negócio desse. Opa, minha general falou comigo, estou de prontidão. Pronto. Num dado momento, esse vizinho, mais uma vez, mas dessa vez agora, né? Veio e falou: bora! Estou tomando conta, mandar. Eu está repreendido em nome de Jesus Cristo, manda minha vida. É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. Não, também não, Jesus, sai fora. Em muitos momentos da nossa vida, a gente, pelo anseio da nossa carne, às vezes passamos pelo mesmo que eu passei, a ausência de um ente querido, a gente acaba se deixando levar por essas influências. Fulano, vai ali em Beltrano, que Beltrano, rapaz, fala com quem você quiser. Fala tudinho, você vai lá, ó, é batata certinho, vai falar contigo, você mata a tua saudade. E quer ver uma coisa interessante? Abra sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, em nome de Jesus. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18. Esses supostos médiuns, né, que dizem ouvir vozes dessas pessoas, e muitas vezes são conversos, né, que são entidades que se manifestam através da vida dessas pessoas. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Deuteronômio capítulo 18, a partir versículos 10 e 11. Olha só o que está dizendo a palavra do Senhor. O próprio Deus dizendo assim, ó: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Olha só como é que é tremendo. E tem gente ainda, e aí, meu irmão, é só você dirigir um pouquinho aqui pela Avenida Brasil. Vovó não sei quem, casa de não sei da onde, faço trabalho disso, daquilo outro. Se tem esses tipos de placa, meu irmão, minha irmã, escute uma coisa, não se ilude. É porque tem gente que procura. É porque tem gente que está doido para chegar lá e deixa eu ir. Meu pai, que tanto tempo morreu, eu estou com saudade do meu paizinho, que era... Meu irmão, você está sendo enganado. E o pior de tudo, você está se pagando para ser enganado.
Então, em nome de Jesus, não se deixe levar mais por essas vozes. Quando o Senhor instaura essa palavra aqui, perceba uma coisa: quando o Senhor instaura essa palavra aqui, não tem mais a possibilidade de haver uma consulta. Entende o que eu estou dizendo? Mas lá eu vou consultar os espíritos. Quem fala com os espíritos está falando com o demônio. E aí você fala assim: ó, fulano mandou você fazer isso. Um demônio deu ordem na tua vida. Olha como é sério isso. Você receber a ordem de demônio e executar essa ordem. E aí, preste atenção numa coisa aqui, eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração. Talvez já tenha passado pela sua cabeça: ah, o pastor Timóteo não acredita em profecia, em visão e revelação. Não, o pastor Timóteo acredita plenamente. Eu creio plenamente. O que eu estou farto de ouvir, meu irmão, minha irmã, são esses revelamentos, essas visagens, essas profetadas, que tem cunho pessoal, que tem um interesse pessoal por trás. Então, normalmente, você ouve uma profecia, uma profetada, uma visagem de alguém que está querendo fazer influenciar a tua vida de alguma forma. Então, em nome de Jesus, não se deixe enganar por isso. E aí não tem nada a ver com uma conversa que eu tive com o Marcos, com a Maiara em um outro momento, né? Mas não tem nada a ver. Então, em nome de Jesus, quando sair uma profecia, uma visão, uma palavra sobre a tua vida, meu irmão, vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Deixa eu ver se é isso mesmo que Deus quer para a minha vida. Deixa eu ver. Mas você só vai saber encontrar na Bíblia se você tiver intimidade com a Bíblia. Não adianta você ir ouvir o negócio, mas eu vou procurar a Bíblia. Não sei onde é que está. O que eu faço? Fecho a Bíblia e fico com o que me falaram. Continuo sendo enganado, direcionado pelos outros. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, o seu pastor fala isso com muito temor e tremor no seu coração. Não se deixe enganar por falsos profetas. Em nome de Jesus. Confirme tudo segundo a palavra de Deus. Para que você entenda um pouco melhor. Abra comigo agora, Isaías 19:3. E eu já vou terminar, porque o horário já foi embora. Isaías 19:3 diz assim, ó: o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. O que estava acontecendo aqui quando Isaías libera essa profecia? O povo de Israel, que conhecia o Senhor, que já havia experimentado o mover de Deus na vida deles, estava olhando para os deuses do Egito, estava consultando Horus, Artemíris, estava consultando, enfim, não vou falar outros deuses aqui, não, tem algumas similaridades com algum de hoje em dia, né? Mas esses deuses do Egito, eles estavam olhando para eles como se fossem eles os detentores da verdade. Meu irmão, minha irmã, se você já experimentou o mover de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus na sua vida, não despreze isso olhando para outros deuses, em nome de Jesus. Quando você tiver que consultar, faz o que está escrito lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fala com teu pai que te observa em secreto. E esse mesmo pai vai ouvir e atender a tua oração. Então, em nome de Jesus, a gente não precisa de horóscopo, a gente não precisa de adivinhos, de médicos. Deixa eu fazer um parênteses aqui que eu preciso ressaltar isso. Os filmes, alguns filmes muito atuais, filmes de suspense e alguns filmes épicos, eles usam de uma forma muito camuflada, muito lúdica, a expressão necromante. Nós lemos esse nome necromante nos dois textos que nós lemos, tanto lá em Deuteronômio quanto aqui em Isaías. Necromancia é a feitiçaria como substância de gente morta. Ou seja, são restos mortais de pessoas utilizados para fazer feitiçaria. E essa feitiçaria
a pessoa que opera esse tipo de feitiçaria, ela assume a forma corpórea dessa pessoa morta. Satanás se manifesta de maneira tal que essa pessoa assume a forma corpórea. Quer ver? Você certamente já teve um amigo conhecido que falou assim: no momento de intensa dor, de agrura da minha vida, né, eu vi fulano que já está morto, sei lá quantos anos, fulano que já está morto. No momento de dor que o ser humano passa, é uma linha muito tênue do espiritual também. Naquele momento de intensa agonia física, ele também está experimentando essa agonia espiritual. Então a sensibilidade dele está aflorada. Então ele vê muitas coisas, e muitas vezes é Satanás que se mostra ali para iludibriar a pessoa. Necromancia é algo extremamente sério. Filmes atuais, eu digo e repito, têm usado esse nome como algo bonito. Ah, não, fulano é um necromante místico, mágico, poderoso. Isso é maldito, abominação aos olhos do Senhor. Não se deixe enganar. Quando você vê um filme agora, falou de necromancia, começa a repreender, porque é obra de Satanás aquilo ali, no nome de Jesus. Está entendendo isso? Você vai começar a ter clareza de algumas coisas, tá bom? Eu pretendo, ao longo dessas semanas, trazer algumas revelações que o Senhor trouxe ao meu coração, para trazer para a tua vida. Tudo à luz da palavra. Você vê, a gente está lendo a Bíblia. Não tem achismo meu, não tem especulação minha, está tudo escrito aqui na Bíblia. Amém ou não amém? Dessa maneira você vai ser habilitado mais ainda em Deus, para viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dessa forma, meu irmão, minha irmã, quero te pedir para você ficar de pé aí no seu lugar. Se Jesus não voltar até terça-feira que vem, a gente vai falar sobre outros aspectos. Eu tenho mais pelo menos uns 10 aspectos aqui para a gente tratar. A gente precisa ter clareza. Falamos semana passada, né, por que oramos? Semana retrasada. Semana passada falamos em nome de quem oramos. Né? E essa semana nós estamos visualizando o campo do adversário. Porque o inimigo das nossas almas, não se engane, ele nos conhece bem pra caramba. Ele nos conhece muito bem. Então, para que a gente não somente conheça o reino espiritual, o reino do Senhor Jesus, e a gente esteja atento às possíveis ciladas de Satanás na nossa vida. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero orar por você nesse sentido. Amém? Para que a tua visão espiritual, o teu discernimento espiritual, esteja, sobretudo, pautado na palavra. Não naquilo que alguém vai falar para você, ou alguém falou para você, mas pautado na palavra do Senhor Jesus. E em seguida, você vai ter a visão de Deus sobre os aspectos da tua vida. Amém? Não a visão de que alguém falou para você, não, mas a visão de Deus para algum aspecto da tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Paizinho, se você puder, coloca a tua mão direita na tua cabeça e a tua mão esquerda no teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Lemos a tua palavra, aprendemos com a tua palavra, e dela queremos ser alimentados, abastecidos e vivenciar. O Senhor nos mostrou nessa noite, Deus, que nós não precisamos de nada nem ninguém nos projetando, falando do nosso futuro, porque o nosso futuro está nas tuas mãos, o nosso futuro é teu, e a tua palavra diz que o Senhor quer um melhor para as nossas vidas. Então, Senhor, nós nos desapegamos, nós nos desvinculamos de toda essa percepção de signo, de achismo, de horóscopo, de ascendente, dessas coisas ancestrais, Pai, que tentam trazer para as nossas vidas. Nos desprendemos disso tudo. Nos desprendemos, ó Deus, desses supósitos divinos, que são, na verdade, cavalos de Satanás, são servos de Satanás. A única voz que nós queremos ouvir e que ganhe eco nas nossas vidas é a voz do Teu doce Espírito Santo. Então, Deus, nessa noite, aguça o nosso discernimento espiritual, abre e amplia as nossas visões espirituais, para que nós não mais sejamos enganados pelo que Satanás tenta fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos a Ti e agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus.